Olá, boa tarde. O ex-diretor da área de ferrosos da Vale disse hoje em depoimento na CPI de Brumadinho que desconhecia um relatório da própria Vale que indicava problemas na barragem do Córrego do Feijão. O documento foi elaborado 6 meses antes da estrutura se romper e matar mais de 350 pessoas. Gerd Popinga responde a processos pelo rompimento da barragem de Mariana em 2015, que matou 19 pessoas. Ele era membro da Vale no Conselho de Administração da Samarco. Agora é investigado pela tragédia de Brumadinho, que fez mais de 350 vítimas. Sim, eu sou réu no caso Mariana, não fui julgado ainda, portanto, não posso ser considerado culpado. Disse que não sabia que o refeitório e a administração ficavam na frente da barragem em Brumadinho e que nunca foi apresentado a ele nenhum laudo de instabilidade da construção. O laudo de estabilidade, que é o nosso norte, pelo menos foi, que é a nossa âncora, laudo de estabilidade de todas as barragens da Vale, até certo tempo atrás, principalmente relacionado à B1, eram 100% positivos. Por que não fez a administração, o refeitório, no alto, de um lado ou outro da barragem? Se colocou a administração à frente da barragem. As pessoas estavam no refeitório, estavam no setor administrativo. Sabe por que não fizeram isso? O senhor não vai ter como negar. É porque o custo para botar lá em cima, com terraplenagem, com estrutura, com levar água, levar energia, custa mais caro. O relator da CPI mostrou que em junho de 2018, 6 meses antes do rompimento, a Vale já sabia de problemas na barragem por meio de um relatório feito em parceria com outra empresa. Em junho de 2018, uma empresa independente, que não era a Tuvsud, já apontava que naqueles mesmos locais ali onde o senhor está vendo a seta, havia o vazamento de água pressurizada. No outro, havia uma manilha entupida. Junho de 2018. Esse relatório é de 7 meses antes, como já foi dito pelo senhor relator. Feito pelo senhor Armando Mangolin Filho, que notificou durante um fraturamento hidráulico gravíssimo no DHP 15. Este relatório que o Vossa Excelência mencionou nunca chegou ao nosso conhecimento na diretoria executiva. Esse relatório está nos autos da ação civil pública. É um relatório da própria Vale. Esse relatório nunca chegou à diretoria executiva, Excelência. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ouviu o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Ele disse que falta tecnologia para defender as fronteiras, que o orçamento para projetos estratégicos é muito pequeno e defendeu o projeto que muda a previdência dos militares. O ministro fez uma radiografia da atuação das Forças Armadas. Militares da Marinha, Exército e Aeronáutica estão presentes, por exemplo, na segurança das fronteiras, do litoral e do espaço aéreo, em ações de garantia da lei e da ordem, em ações humanitárias e sociais. O ministro disse que o efetivo é suficiente. Os equipamentos estão dentro do possível, mas faltam recursos para projetos estratégicos. Em relação à parte de projetos orçamentários, estagnação, que o senhor disse, a gente somando ao orçamento da verba discricionária e não discrecionária, a gente tem em torno de 9 bilhões de reais. Incluindo todos os projetos, custeios e tudo, isso é pouco para as Forças Armadas. Segundo ele, falta tecnologia para melhorar a segurança nas fronteiras. Não adianta a gente colocar que não vamos conseguir um soldado de mão dada em toda a pasta de fronteira. Se os Estados Unidos não conseguiu com a fronteira com o México, não somos nós. E essa tecnologia é o projeto do CISFRON, respondendo a pergunta também aqui. O CISFRON, no Comando Militar do Oeste, fizemos um plano piloto com êxito, com muito esforço. Já era para ter expandido mais para o norte e para o sul, mas estamos aí na segunda fase, indo para o Comando Militar da Amazônia, indo para o Comando Militar do Sul. Estamos expandindo isso e sim, a tecnologia ia dar um salto de qualidade em relação à vigilância na faixa de fronteira.
Fernando Azevedo e Silva reafirmou a posição do Brasil de não interferência militar na Venezuela e defendeu o acordo assinado com os Estados Unidos para uso comercial da base de Alcântara. Por que o americano? Não é um acordo exclusivo do americano, não é mesmo. Não é. É um acordo porque o americano ele detém 80% dos componentes dos satélites no mundo inteiro. Tanto que os principais países do mundo, eu dei exemplo aqui como a China e a Rússia, fizeram o mesmo acordo com o americano. Então, eles querem que proteja as marcas e a patente deles. Isso aí é justo. Todas as leis, todas as normas, tudo são brasileiros. O general Fernando Azevedo e Silva disse que a prioridade do Ministério nos próximos anos será a reestruturação das Forças Armadas e da carreira dos militares. O plano de reestruturação entregue pelo governo ao Congresso prevê bônus e adicionais, mas também aumenta alíquotas e o tempo necessário para a entrada na reserva, que passa de 30 para 35 anos. Nós, desde 2016, criamos grupos de trabalho para ver a carreira, a remuneração, a parte de comunicação social e entramos com essa proposta que é autossustentável, vou mostrar aqui, em relação ao que nós podemos oferecer e alguma coisa que nós podemos reestruturar na carreira militar. A Fundação Getúlio Vargas levantou no mundo inteiro quais são os países que têm uma diferenciação, um tratamento diferente em relação aos militares. São esses que estão em azul, o mundo inteiro, exceto os que estão em vermelho, como Luxemburgo, Romênia, Bulgária, Síria. Aumentamos as nossas contribuições, a nossa alíquota da pensão passou de 11 para 14 e é universal agora, todos desconto, inclusive a pensionista. Reduzimos a possibilidade de dependentes, aumento de receitas com a redução de efetivo. Uma sugestão por meio do portal E-Cidadania pode contribuir para a conservação do meio ambiente em tempos de eleição. A proposta foi examinada hoje na Comissão de Direitos Humanos e virou projeto de lei. O cidadão Pedro Carvalho sugeriu que a propaganda impressa de candidatos a mandatos eletivos, os chamados santinhos, sejam feitos com material biodegradável, de baixo impacto no meio ambiente. Apresentada em outubro de 2018, em apenas 6 semanas, na página do Senado, alcançou mais de 20 mil apoios. A cada ano eleitoral, as ruas são inundadas com santinhos dos candidatos que, além de sujar as ruas, entopem bueiros e podem causar inundações em algumas localidades. Tornar obrigatório eles serem biodegradáveis evitaria possíveis danos ambientais e enchentes. A comissão também aprovou o projeto que inclui os dependentes do trabalhador no caso de saque do FGTS para aquisição de órteses e próteses em razão de deficiência. Outra proposta aprovada aumenta a proteção às mulheres ao obrigar que seja informada a condição de pessoa com deficiência nos casos de agressão. A autoridade policial obrigatoriamente informe se a vítima é pessoa com deficiência e se da agressão poderá resultar a condição de pessoa com deficiência ou agravamento da deficiência pré-existente. 68% das ocorrências de violência contra as pessoas com deficiência são contra as mulheres e 82% das ocorrências de violência sexual contra as pessoas com deficiência são contra as mulheres. Não resta dúvida sobre a gravidade do problema. A medida proposta é tão simples quanto eficiente. Logo depois da posse presidencial em janeiro, o Palácio do Planalto apresentou um plano com 35 metas que deveriam ser cumpridas nos 100 primeiros dias de governo. As metas foram separadas entre os ministérios. Algumas delas foram resolvidas rapidamente, como foi o caso do decreto flexibilizando o porte de armas e o corte de 21 mil funções e gratificações públicas. Já outras foram mais difíceis de sair do papel. Veja o balanço dos primeiros 100 dias do governo de Jair Bolsonaro na reportagem especial de Mariana Capello.
Entre essas metas que não devem ser alcançadas nos primeiros dias de governo estão a independência do Banco Central, a reestruturação da EBC e a formulação de critérios para quem ocupa cargo de direção em bancos federais. O governo Bolsonaro tem dado destaque a essa parte liberal na economia, então com as medidas de privatizações e também com uma busca da recuperação da economia do Estado, né, com a reforma da Previdência. Tem a medida anticorrupção, tem o pacote anticrime. Antes mesmo do mês de abril, 11 das 35 metas já tinham sido cumpridas. Parte das metas ainda não alcançadas já estavam sendo encaminhadas pelos ministérios. Por exemplo, segundo o Ministério da Cidadania, o pagamento do 13º salário ao Bolsa Família deve começar este ano, mas ainda falta a publicação de uma medida provisória. O governo já publicou a portaria para criar as unidades de dessalinização da água na região do semiárido. O Ministério de Ciência e Tecnologia também está preparando os editais para o programa Ciência na Escola, aumentando a troca de informações entre as universidades. E as medidas de combate a fraudes no INSS já foram enviadas ao Congresso, mas ainda precisam ser aprovadas. Outras metas também estão caminhando. É o caso, por exemplo, da redução das tarifas do Mercosul. A proposta já foi apresentada ao grupo do Mercado Comum, mas ainda está em fase de negociação. Outra meta é a mudança do passaporte para colocar de volta o brasão da República do Brasil no lugar do emblema do Mercosul. O Itamaraty já assinou o contrato com a Casa da Moeda e a primeira remessa saiu no dia 29 de março. O início da emissão pela Polícia Federal ainda está sendo negociado. Por mais que tenha sido apresentado 35 medidas para tentar mostrar que algo estava sendo feito, poucas delas traziam de fato um efeito grande sobre a população, sobre o governo. No Ministério de Minas e Energia, uma das metas é viabilizar o leilão do petróleo e do gás natural em cessão onerosa, que é um contrato que repassa parte do pré-sal para a exploração de empresas privadas. A previsão é de que este leilão aconteça no dia 28 de outubro. Serão arrecadados nos próximos 35 anos cerca de R$1 trilhão. E ela também proporcionará uma coisa muito interessante, que é a integração do gás do pré-sal na matriz energética brasileira. O governo pensou em 3 metas para o Ministério de Direitos Humanos: uma campanha nacional para a prevenção do suicídio, a regulamentação de algumas partes da Lei Brasileira de Inclusão e a regulamentação da educação domiciliar. Essa proposta já está no Congresso, mas não foi votada. Não está na hora da gente ter políticas públicas e ensinar esse pai, essa mãe jovem de como cuidar do seu bebê, de como educar sua criança? Não é interferência do Estado na família, mas é o Estado se propondo a criar políticas públicas de fortalecimento da família. Na visita ao Congresso, o então ministro da Educação falou sobre a meta da pasta: alfabetização. O mais grave é que a falta de acesso à escola não é o principal motivo de as crianças não serem alfabetizadas. Elas vão à escola, mas, mesmo assim, não são alfabetizadas. O governo Bolsonaro marca uma das maiores mudanças na estrutura de poder dos últimos anos. Houve alterações significativas: a nova estrutura ministerial, um novo Congresso com 54% de renovação e um novo equilíbrio entre os partidos. Para este analista político, tudo isso precisa estar em equilíbrio para o governo funcionar. Tudo isso leva até uma curva de aprendizado até o governo conseguir, de fato, saber como ele opera, como que ele vai se relacionar e qual é o apoio que ele tem no Congresso, qual é a velocidade que ele vai conseguir avançar com as suas medidas. Ele era um deputado muito livre atirador, não tinha alianças ou coligação nenhuma, então parece que ele não entendeu como é que a Câmara dos Deputados funciona. Ele quer fazer uma nova política, esquecer a velha política de tome lá da cá. Só que no Congresso atualmente não funciona assim. Na reportagem de amanhã, vamos falar exatamente sobre esse equilíbrio do governo. Como está a relação do governo com o Congresso? Você vai ver os projetos que já estão sendo examinados por deputados e senadores e qual cenário foi construído nesses primeiros 100 dias de governo.
E vamos acompanhar agora a opinião de um vice-líder do governo aqui no Senado, o senador Eduardo Gomes, e do líder do PT, senador Humberto Costa, que conversaram com a jornalista Renata de Paula sobre os primeiros 100 dias do governo Bolsonaro. Senador, em relação à análise dos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro? Eu acho que nem o oposicionista, digamos, mais otimista, não é, imaginaria que esse governo fosse estar tão mal. Aliás, é um tipo de otimismo que não é bom para o Brasil. O ideal era que esse governo tivesse nos surpreendendo de um ponto de vista, vamos dizer assim, negativo em relação ao nosso projeto de querer voltar ao poder no Brasil. Mas o governo muitas vezes faz o papel de governo e de oposição. Ele briga entre si, eles se atacam entre si, eles não têm uma proposta concreta. Isso já foi dito por vários parlamentares, inclusive no plenário, né, que o governo não precisa de oposição. Exatamente. E se nós formos analisar as políticas propriamente ditas, o cenário é muito difícil. Na economia, o governo até agora não apresentou uma proposta concreta que pudesse reduzir emergencialmente o desemprego, que pudesse fazer com que a economia fosse retomada num espaço de tempo mais curto do que esse que nós estamos vivendo. O governo não fala em melhorar a sua arrecadação, nem participar de uma política ampla de investimentos que facilite a retomada do crescimento. Nas áreas sociais, tudo que se fala é apenas sobre desmonte. O próprio presidente da República já disse que primeiro tem que destruir para depois pensar em construir alguma coisa. Então, isso está acontecendo na área da saúde, da educação, da assistência social. Áreas importantes onde o Brasil sempre avançou muito, como a área do meio ambiente, a área da agricultura, do agronegócio, seja pelos erros políticos, ideológicos que o governo realiza ao confundir política externa com disputas ideológicas, seja pelo fato de que não procura cumprir acordos que foram feitos na área de preservação do meio ambiente, tudo isso representa um conjunto de coisas que faz, inclusive, com que o governo tenha perdido, num espaço de tempo tão curto, boa parte da sua popularidade, e acho que não será muito fácil recuperá-la no curto prazo. Eu entendo que o impacto é relativo com relação ao que o governo ainda pode fazer. Então, eu veria com reservas esse sistema de avaliação, até porque a avaliação de desempenho de mandato que vale mesmo é aquela que o eleitor submete ao presidente de 4 em 4 anos, e numa avaliação mediana é possível também na eleição municipal ver aonde os aliados do governo, qual é o desempenho que eles terão nas urnas. Então eu vejo hoje muitas instituições revelando através dessas pesquisas uma análise sobre o governo, mas ainda é superficial porque as políticas estão em curso. Se 21 é de 35 e as outras cedo para avaliar, também estão em curso, então um relacionamento diferente que o governo inicia com o Congresso Nacional, com respeito, com as avaliações todas de que havia uma política tradicional de composição de base, que dessa vez está sendo feita de forma diferente. Embora tenhamos políticos experientes, como é o caso do ministro Onix, como é o caso do líder Fernando Bezerra e de tantos líderes no Congresso Nacional que têm trabalhado na pauta do governo. Portanto, eu diria que, vindo do presidente Jair Bolsonaro, uma recuperação e a coerência com o seu discurso, eu vejo que esse é um problema que pode ser suplantado rapidamente. Quando o senhor fala da base e da composição de articulação política, né, no Senado, como o senhor vê essa mudança hoje? A independência dos poderes, ela é um discurso que, na prática, nos últimos anos, depende muito do momento que o governo está vivendo com a sua base no Congresso Nacional. Dessa vez é diferente. Dessa vez, realmente, nós temos, na prática, o presidente da República que nomeou o seu primeiro escalão com uma visão de compromisso com o plano de governo, independente do partido político que participe. Então, o Congresso Nacional, nesse momento, está compreendendo essa estratégia, está trabalhando essa estratégia. Nós temos aqui permanentemente no Congresso Nacional, nesses 100 dias, a presença de dezenas de ministros que vêm se apresentando, tanto à classe política, aos parlamentares, deputados, senadores e senadoras, quanto à população brasileira. Então, é um processo de adaptação. Eu, pessoalmente, entendo que se um governo inicia com uma avaliação real
de dificuldades, mas se ele tem foco no seu programa de governo, ele pode terminar muito bem. E eu já vi o governo começar muito bem e terminar muito mal. As duas entrevistas completas você acompanha ao longo da programação da TV Senado ou em nossos telejornais e ainda na página da TV Senado na internet. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.